Ok, vamos tentar mais uma vez, né? Que o outro vídeo que eu gravei ficou sem áudio. Aí agora eu vou tentar de novo, mas aí dessa vez eu vou fazer questão de assistir todinho ele. É que eu não suporto ouvir a minha voz, é horrível. Mas enfim. E aí eu fico vendo, eu acho que nunca tá bom, e aí eu quero deletar e fazer outro. Então eu nunca vou terminar, mas dessa vez eu vou ver, eu vou começar a ver, e eu vou começar a ver se eu acho um equipamento novo pra trabalhar, porque não dá para trabalhar desse jeito. Bom, enfim, no outro vídeo, né, no vídeo 2 que eu vou colocar de novo, eu comecei explicando sobre esses três caras e eu falei, e vou repetir para vocês que esses três caras não são os únicos líderes, né, as únicas pessoas que importam e que participaram de fato da Revolução Russa, mas são os três nomes mais famosos e os três nomes que você precisa saber. Aí, se você se interessar pelo assunto, quiser se aprofundar, aí é pro indica outras bibliografias, sei lá, eu vídeos para vocês, tá? Então, esses três caras são o Stalin, o Lenin e o Trotsky, ok? Então, tá na ordem aí, né? O nome tá acima do cara na foto. O Stalin é esse maluco de bigode, o Lenin é o do meio, o Lenin é o grande líder, né, da Revolução Russa, e o Trotsky foi o líder do Exército Vermelho que lutou lá na Guerra Civil para realmente implantar lá a Revolução Socialista na Rússia. Bom, sabendo esses três caras, vamos falar um pouquinho de contexto, né, que é o que vocês perderam. Então, esse daqui é o mapa do Império Russo, né? Olha o tamanho do Império Russo antes da Revolução. Porque tinha várias nacionalidades, vários outros países, que hoje são países independentes, que foram conquistados ali e faziam parte do Império Russo. Então, o Império Russo era um país enorme, enorme. E tudo isso era comandado por um maluquinho chamado Czar, né? O nome dele não é Czar. Czar é o título que se dá ao imperador russo, né? Nessa época. Esse aqui é o Czar que a Revolução vai derrubar. O nome dele é Nicolau II. Ele foi o último imperador russo e o último Czar russo e ele que vai cair na Revolução, tá? Esse cara aqui, ele tinha um poder autocrático, a gente fala autocracia. Então, quando você pega a palavra autocrático, sempre que você tiver cracia ou crático numa palavra, significa poder. E auto, né, de si mesmo. Então, autocrático é porque todo o poder era dele. Ele mandava sozinho. Então, esse cara, ele era chefe político, ele era chefe do exército e também ele era chefe religioso. Era o chefe da igreja ortodoxa. Então, ele mandava em tudo. E aí, muitas pessoas, a maior parte das pessoas, não tinha nenhuma participação política. E esse czar não soube modernizar a Rússia, né? Vocês lembram lá daquela fase que vocês detestam de estudar? Vocês detestam estudar aquela fase do feudalismo, né? Que tem, assim, os nobres e aí os servos. Aí os servos, eles são ligados à terra, então eles têm que trabalhar para aquele nobre, e aí eles têm que pagar impostos para aquele nobre. A Rússia meio que funcionava assim ainda, então ainda tinha servidão na Rússia. E isso na Europa já tinha sido abolido há muitos anos, assim, há séculos. Então a Rússia era muito atrasada em relação à Europa. E não só nesse aspecto, a Rússia também não se modernizou, porque ela era muito agrária. Os caras ainda confiavam muito na questão russa, na questão agrária, né, nas plantações russas. E a gente conversou como a Rússia é um país frio. Então não é fácil você plantar, colher e depender praticamente toda a economia do país na agricultura quando você mora num país que faz um frio danado. Então, era um país pouco industrializado, a maior parte das terras pertenciam a poucas pessoas. Então, se você não fosse um nobre lá ligado ao czar, que tinha muitas terras, ou se você não fosse banqueiro, dificilmente você estaria feliz, né, na Rússia essa época. Deixa eu colocar aqui, melhorou. Bom, vamos lá. Então, esse daqui é o último czar, o Nicolau II. E ele vai ficando impopular. Aí isso que eu vou explicar pra vocês. Quando a gente fala de revolução, uma revolução não é um episódio que acontece num dia, né? Você não acorda de manhã com uma vontade de fazer uma revolução. E aí você derruba um governo. Uma revolução é um processo, né? Então vão acontecendo coisas que vão se acumulando e aí as tensões sociais vão se agravando até que as pessoas, né, explodem numa revolta muito intensa. E lembra também que a palavra revolução significa uma grande transformação. Então as pessoas viviam de um jeito e elas vão viver de outro, né? A vida delas vai mudar completamente.
Diferente de quando você faz uma reforma, né? Aqui no Brasil a gente vive ouvindo falar reforma trabalhista, reforma de não sei o quê. Então quando você faz uma reforma trabalhista, você pega as leis trabalhistas e dá uma ajeitada nelas. Você não está mudando radicalmente, você está modificando partes. Aqui não, aqui nós vamos ver uma revolução. Então você tinha um czar, um imperador. Lembra que quando você tem assim impérios, eles são herdeiros, né? Então você vira imperador porque seu pai foi imperador e você não tem participação política das outras pessoas. E era um país agrário, muito agrário. E agora, com a Revolução e com o governo que vai vir da União Soviética, a Rússia vai se tornar uma das maiores potências industriais do mundo, que vai fazer frente ali com os Estados Unidos e com o mundo capitalista lá europeu, né? Muito bem. Uma das coisas que foi assim a gota d'água, porque assim a situação na Rússia já estava feia, né? A situação, muita gente pobre na Rússia, os camponeses viviam uma situação muito pobre, os trabalhadores da cidade também eram extremamente explorados. E aí, em 1904, o czar enfia a população russa numa guerra, que é a Guerra Russo-Japonesa. Os japoneses eram uma nação que estava imperialista, também estava invadindo. Lembra que eu falei para vocês, o Japão invadiu a China e aí atrapalhou interesses russos lá na região da Manchúria, que é uma região que tem muitos minérios, pelo menos tinha, né, muitos minérios naquela época lá na China. E aí a Rússia e o Japão entrou em guerra. E o Japão vai dar a surra na Rússia. Fora os relatos do soldado russo mamado na guerra, o que deve ser muito bizarro. E aí a Rússia vai apanhar. Então a Rússia estava já passando por uma situação de pobreza, a população já estava pobre, sabe? E aí os caras vão para a guerra, investem grana na guerra para perder a guerra. Então não foi algo muito... Foi algo que piorou muito a imagem do czar. Por causa disso, a gente vai ter um evento, eu tô tentando sair da luz, porque tá horrível essa luz aqui. Melhorou. Por causa disso, a gente vai ter um evento que a gente chama Ensaio da Revolução. Então, na verdade, os historiadores usam dois nomes para isso, ou Ensaio da Revolução ou Revolução de 1905. Qualquer um dos dois nomes que você ouvir é a mesma coisa, tá? O que acontece? Então, a Rússia pobre, as pessoas passando fome, as condições sociais se agravando. Aí eles vão para a guerra para perder homens, para perder dinheiro. Então, em 1905, vai acontecer assim, uma passeata, e até então era um rolê pacífico, assim, as pessoas elas estavam caminhando, muita gente foi para as ruas para caminhar em direção ao Palácio do Inverno, onde ficava o czar, para entregar para ele uma carta com demandas, né? Ó, a gente gostaria disso, a gente gostaria daquilo, estamos passando fome, queremos uma constituição para a Rússia. Ninguém queria até então derrubar o czar. O que eles queriam era uma constituição para limitar os poderes do czar e para que outras pessoas também pudessem brincar de política, não é? Então, esse rolê vai unir muita gente, vai unir marinheiros e soldados que são extremamente satisfeitos. E quando eu falo marinheiro e soldado é porque eles são a ralé, né, do exército, eu não estou falando dos tops do exército. A burguesia que não tinha poder político, tinha dinheiro, mas não tinha poder político e não conseguia muito se desenvolver, porque a Rússia era um país muito atrasado. E você vai ter a participação dos sovietes. Sovietes é um conceito muito importante porque depois da Revolução, a Rússia vai deixar de chamar Rússia e vai se tornar União Soviética, né? Soviet, em russo, significa conselho. Na verdade, os sovietes eram grupos de trabalhadores que se reuniam para discutir as questões pertinentes à vida deles, ao trabalho deles, e para poder pensar em soluções para isso. Então, esses caras, esses sovietes, eles agitavam muito, eles iam para a rua, eles eles convenciam a galera a se unir, a ir para a rua com eles. Então, são grupos de trabalhadores muito importantes. Por isso que depois o nome soviete vai para o nome do país, né? Porque a intenção do Império da Revolução em transformar a Rússia num estado socialista, então a União Soviética dá a ideia de que os trabalhadores estão no poder, que os trabalhadores é que vão dominar ali o país e vão cuidar do país, né? Então, vamos voltar aqui. O que acontece em 1905? Os caras estão lá, vão para as ruas, em direção ao Palácio de Inverno, e aí quando eles chegam perto do Palácio de Inverno para tentar entregar a carta e, enfim, protestar lá, o czar vai fazer uma coisa muito, muito feia, que ficou conhecida como Domingo Sangrento. Ele vai abrir fogo contra a própria população. Ele manda os soldados dele atirar contra a população. É isso. Então, você percebe como mandar
seu exército atirar contra o seu próprio povo pode ser muito ruim para sua reputação? Se bem que hoje em dia tem os caras que fazem revisão histórica, né? Que eles falam, você, Cristiane, só fala essas coisas porque você é comunista, gaysista, feminazi, sei lá eu o que você é. Você pensa assim por causa disso. Na verdade, eu já escutei isso, tá? De pessoas assim do outro lado da mesa. Na verdade, o povo amava o czar. E os revolucionários eram malvados, derrubaram o czar. E o povo amava o czar. Eu acho que esse tipo de gente acredita nisso porque eles apanham do próprio governo e continuam amando o próprio governo. Mas nem todo mundo é assim, né? Acho que quando o governo manda você meter bala em você, fica difícil amar. Pelo menos eu não amaria. Então, esse Domingo Sangrento, aí foram cerca de 1.000 mortes e 500 feridos, né? Essa foto aqui que eu passei batido, eu esqueci de mostrar, é uma foto de uma reunião, né? De sindicato, né? Uma reunião de soviets. Olha quanta gente ali, inclusive mulheres, participando, né, dessas reuniões. E esse aqui é uma pintura. Deixa eu tirar minha cara daqui, né? Já deu, né? A cara da Pro. Aqui é uma pintura sobre isso. Sobre uma pintura que retrata o Domingo Sangrento. E aqui temos outra, também retratando aí o Domingo Sangrento, quando os soldados atiraram contra a própria população. Muito bem, depois disso, o que o czar faz? Vou reunir a Duma, né? Vou reunir a Duma, ó. A Duma é o parlamento russo. É tipo o Congresso brasileiro, tem os deputados e os senadores. O czar fala, tá bom então, vamos fazer a Duma, vamos fazer um parlamento para ter uma constituição para a Rússia. Mas depois ele desiste de tudo, dissolve tudo e já era. E aí as coisas vão continuar as mesmas. 1906, o czar segue governando sem alteração social e as revoltas populares e o descontentamento popular aumenta. Aí vem 1914 e o czar enfia a Rússia na Primeira Guerra. Só que não só ele enfia a Rússia na Primeira Guerra, como a Rússia toma várias surras da Alemanha, porque a Rússia não tem condição nem de alimentar o próprio povo, quanto mais entrar numa guerra. Eles não têm equipamentos militares muito bons. Então, assim, a Rússia vai perdendo. E aí, nesse meio tempo, a situação social na Rússia vai se agravar. E aí entra a história da vodka, né? Pode ser meio clichê o que a gente costuma ver, esse negócio de russo que bebe vodka e tal, tanto que você vai no mercado, tem um monte de vodka que é tudo nome russo, né? Balalaika, Baikal, Natasha. Mas é que a vodka era o item, naquela época, o principal item de exportação, né? O principal item econômico da Rússia. Assim como aqui no Brasil, que o Brasil era o maior produtor de café do mundo, a Rússia era o maior produtor de vodka do mundo, né? Cerca de 50% da arrecadação, do Estado vinha da venda da vodka. Só que tinha sempre os relatos lá da guerra do luso contra o Japão, que os soldados russos estavam chapando. Então, o que o czar faz? Ele baixa a primeira lei seca da história, né, na Primeira Guerra, para os russos não chapar. E aí ele proíbe a venda da vodka. E aí ele vai causar uma piora, né, na relação com as pessoas. Por quê? Primeiro, porque você não tira a bebida de uma pessoa, um povo que é acostumado a beber muito, você não simplesmente proíbe isso de vender e todo mundo vai ficar feliz, pelo contrário. Você não proíbe as pessoas de usar uma droga e acha que nunca mais elas vão usar. O que vai acontecer a partir daí? As pessoas vão começar a produzir vodka clandestina. E aí, como você não está produzindo da maneira correta, você está produzindo de qualquer maneira, é uma vodka muito pior, né? Que faz muito mais mal para a saúde. E toda a vodka que tinha dentro, né, da Rússia, e não podia ser comercializada na Rússia por causa da lei seca, o czar vendia para o exterior, para não perder, para os produtores não perder a grana da vodka. Então, ele parava linhas de trem que levava comida para as regiões mais afastadas do Império Russo para poder escoar essa vodka para outros países para vender. Então, as pessoas passaram fome por causa disso, tomando pau na guerra, sofrendo de problemas econômicos, sem poder beber. Então, assim, foi um caos na Rússia. E aí vai vir as revoluções de 1917. Em 1916, a população russa ali passando fome, aquela pobreza horrorosa. E em 1917 vai vir a revolução em duas partes, né? A Revolução de Fevereiro, que foi a Revolução Menchevique, e a Revolução de Outubro, que é a Bolchevique, que eu já expliquei no outro vídeo que funcionou, tá? Então, era isso que eu precisava refazer para vocês. E aí, a gente se vê amanhã à tarde, tá? E desculpa. Tudo velho, celular velho, computador velho. Eu vou tentar arrumar alguma coisa mais nova pra gente poder fazer aulas melhores, tá bom? E se você não quer assistir a minha aula,
Porque se não me suporta, não tem problema. Não deixa de estudar, assiste outras aulas. Eu posso recomendar videoaulas de outras pessoas pra vocês, tá bom? É só me pedir. Falou, galera.